O furgão de batalha preto, com a caveira branca pintada na lateral, rasgava uma estrada de terra esquecida no coração do Brasil. Lá dentro, Frank Castle, o justiceiro, analisava informações sobre um chefe de cartel conhecido como o Sombra. A inteligência o levou a uma vila abandonada, Vila Perdida, um lugar que os locais diziam ser amaldiçoado. Amaldiçoado ou não, rosnou Frank, verificando o pente de seu rifle, o aluguel do Sombra está vencido. A placa de madeira podre com "Bem-vindo à Vila Perdida" rangia ao vento quente. Frank desceu, uma sombra de couro e aço. O silêncio era total, opressivo. Não havia guardas nem luzes, apenas o zumbido dos insetos e o cheiro de poeira e morte. Ele sentiu um calafrio percorrer sua espinha, um instinto primitivo gritando que algo estava terrivelmente errado. Ele encontrou o complexo do cartel no centro da vila. Os portões de metal estavam arrancados de suas dobradiças. Lá dentro, a cena era um matadouro. Corpos de traficantes estavam por toda parte, mas não por balas. Eles foram rasgados, estraçalhados, como se por um animal selvagem. Frank se agachou, notando fragmentos de algo que parecia casca de árvore seca perto de um corpo mutilado. Um som arrastado veio do armazém principal. Frank entrou, arma em punho. O Sombra estava lá, ou o que restava dele, empalado na parede por uma viga de madeira. Das sombras mais profundas, uma figura emergiu. Alta, esquelética, com a pele como madeira morta e garras longas e retorcidas. Seus olhos brilhavam com um vermelho maligno. Era o corpo seco, a abominação que a própria terra se recusou a aceitar. Frank não hesitou. Ele abriu fogo, o som do rifle automático ensurdecedor no espaço confinado. As balas de alto calibre atingiram o peito da criatura, arrancando lascas de sua carne seca. O corpo seco nem sequer vacilou. Ele simplesmente continuou andando para frente, um rangido gutural escapando de sua boca ressecada. Com uma velocidade profana, a criatura atacou. Frank mergulhou para o lado, as garras do monstro rasgando a parede de metal onde sua cabeça estivera segundos antes. Frank rolou, pegou uma granada de fragmentação de seu cinto, puxou o pino e a jogou. A explosão resultante abriu um buraco na parede do armazém. Das chamas e da fumaça, o corpo seco saiu, sua pele enegrecida, mas seu passo inabalável. Frank percebeu que táticas convencionais eram inúteis. Ele recuou para as ruas escuras da vila, trocando seu rifle por sua faca de combate. A escuridão era sua aliada. Ele se tornou um fantasma, esperando que o monstro o seguisse. A força bruta do corpo seco era avassaladora. Ele esmagou paredes e derrubou portas, caçando sua presa com uma fúria bestial. Frank atacou das sombras, cravando sua faca no ombro da criatura. O monstro apenas grunhiu, agarrou o braço de Frank e o jogou através de uma parede com um estalo doentio de ossos. A dor era excruciante, o braço esquerdo de Frank estava quebrado. Ele se arrastou para fora das ruínas, a criatura profana em sua perseguição. Usando seu braço bom, Frank armou uma armadilha, uma mina Claymore escondida atrás de uma carcaça de carro enferrujado, o fio esticado no caminho do corpo seco. Ele se escondeu, o detonador na mão. O corpo seco caminhou pela rua com um propósito singular, seus olhos vermelhos fixos na trilha de Frank. Ele passou pelo fio, e Frank apertou o detonador. A explosão ecoou pela vila, envolvendo o carro em uma bola de fogo. Frank observou, ofegante, certo de que nada poderia ter sobrevivido àquilo. Mas ele estava errado. A silhueta do corpo seco emergiu do inferno, suas roupas em farrapos, sua pele seca agora carbonizada e rachada, revelando um vazio escuro por dentro. Ele estava mais lento, mancando um pouco, mas ainda estava vindo. Implacável. Impossível. Começou uma perseguição desesperada. Frank, gravemente ferido e com pouca munição, correu em direção às colinas rochosas que cercavam a vila, o som dos passos arrastados do corpo seco logo atrás. Cada respiração era uma agonia, mas ele não podia parar. Parar era morrer. Ele se lembrou da inteligência. O cartel usava uma velha mina abandonada nas colinas para armazenar combustível e explosivos. Era sua única chance. Ele invadiu a entrada decrépita da mina, o cheiro de mofo e diesel enchendo o ar.
O corpo seco entrou na mina, suas garras raspando nas paredes de pedra. Frank, usando sua última granada de luz, a jogou no rosto do monstro. A detonação brilhante e o som agudo atordoaram o corpo seco por um momento precioso, seus sentidos sobrenaturais sobrecarregados. Frank atacou, ignorando a dor em seu braço. Ele se chocou contra o corpo seco com todo o seu peso, a força de ambos se chocando em uma luta primitiva. Frank lutou para empurrar a criatura para o fundo da mina, em direção ao seu arsenal final. Com um esforço sobre-humano, Frank empurrou o corpo seco para o meio da câmara principal, onde dezenas de barris de combustível estavam empilhados. A criatura, recuperando-se, agarrou Frank pelo pescoço, levantando-o do chão. Frank usou sua última arma, um bloco de C4 que ele havia colocado perto da entrada. Com o polegar, ele apertou o detonador. Ele não estava tentando matar a criatura, ele estava selando o túmulo. A explosão fez a montanha tremer, selando a entrada da mina com toneladas de rocha. No subsolo, na escuridão total, o corpo seco rugiu de fúria, preso em sua prisão de pedra. Frank caiu de joelhos do lado de fora, exausto e ensanguentado. Frank se levantou cambaleando e começou a longa e dolorosa caminhada de volta para seu furgão. Ele não havia matado o monstro, ele sabia disso, mas ele o havia enterrado. Ele olhou para trás para a montanha, agora silenciosa. Estava acabado por enquanto. No fundo da mina escura e silenciosa, o corpo seco parou de rugir. Por um longo momento, não houve movimento. Então, lentamente, seus olhos vermelhos se abriram na escuridão total. Uma única palavra, um sussurro como folhas secas, ecoou na tumba de pedra: fome.